E agora tem um tema super atual, muito real, que é sobre a lei de reconstrução mamária, que completa 1 ano. Mas, falta de profissionais capacitados impedem que cirurgia reparadora seja realizada pelo SUS imediatamente e após a cirurgia de retirada de tumor. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais, o médico mastologista Dr. Clécio Lucena. Bom dia, doutor Clécio. Bom dia, Carol. Que bom o senhor vir aqui para nos explicar, trazer mais conhecimento. Eu estava observando que, na verdade, a lei ela é a 9.797 de 99 e houve uma nova lei, agora 12.802, que alterou algumas coisas, acrescentou alguns pontos nessa lei antiga. Está fazendo 1 ano agora, mas ela tem sido cumprida, doutor Clécio? Bom, Carol, interessante a gente entender que efetivamente a lei ela foi considerada a partir de 99, com a lei 9797, e com a inclusão dessa nova disposição expressa na lei 12.802 de 2013, que completou 1 ano agora em abril de 2014, ela determina, e o que modificou foi exatamente isso, determina que a reparação, as cirurgias corretivas, venham a ser executadas no mesmo ato em que nós realizamos o tratamento cirúrgico do câncer de mama. Certo. Só que a lei também, ela coloca uma disposição expressa que diz que, desde que você tenha condições de realizar, ou seja, não tendo as condições, e aí essa condição, ela depende de uma logística prática do ponto de vista operacional da instituição, que é um procedimento cirúrgico de grande monta, e também de uma equipe profissional médica capacitada para realizar os procedimentos reparadores, tanto na cirurgia radical, que é quando nós retiramos a mama, fazemos a mastectomia, quanto também nas cirurgias parciais, em que nós retiramos parte da mama acometida pela lesão maligna e poderemos fazer uma correção daquela deformidade que por nós é provocada na vigência do tratamento cirúrgico. E aí eu pergunto, o senhor acha... A lei ela é bem pequenininha, né? Eu estava lendo, e os 2 incisos, os 2 parágrafos que foram acrescentados, acaba que esse parágrafo fala, caso não consiga, não acabou trazendo uma lacuna e acomodando as nossas próprias políticas públicas em trazer essas condições para que isso acontecesse? É fundamental. Não adianta você ter uma legislação que determina uma determinada prática, de outro lado. E você não tem as condições necessárias para a realização daquela conduta que seja. Então é importante você, quando optar por definir uma determinada prática, que toda a logística já seja previamente trabalhada, moldada, para que possamos colocar em prática aquilo que está sendo determinado na legislação. O que o senhor vê, como ali presidente da associação, o que precisa ser feito? Literalmente, precisamos, se falasse, doutor, hoje o senhor vai ficar responsável por isso. Como que o senhor acha que isso seria resolvido para que capacite melhor os médicos e tenha também toda a infraestrutura que é necessária, do local para atender essa pessoa? São 2 vertentes que você tem que trabalhar. Primeiro é do ponto de vista institucional, ou seja, nós precisamos de ter hospitais com uma montagem apropriada para a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores. Ou seja, hoje nós não temos isso. Temos alguns centros que estão capacitados para a realização. E além dos centros, as equipes profissionais também preparadas para a realização dessas técnicas. Sejam elas realizadas pelo próprio mastologista, pela própria equipe que faz o tratamento cirúrgico do câncer de mama, seja ela realizada por uma equipe agregada que pode ser da própria cirurgia plástica. Entendi. Então, não importa qual que seja, o importante é a gente termos essa estrutura institucional e profissional para que venha a congregar e a realizar os procedimentos que são necessários. É uma união de esforços, Sem dúvida nenhuma. Não é sozinho, só não vai conseguir resolver, doutor? E no âmbito do sistema público, é fundamental uma participação efetiva, uma atuação efetiva do poder público, que é quem provém muitos dos procedimentos que são realizados. Entendi. Agora, na prática, fala pra gente os benefícios dessa reconstrução. Antes da gente chegar na reconstrução, Carol, é interessante a gente entender que é o seguinte: um ponto básico do tratamento do câncer de mama é o momento do diagnóstico. Okay. Quanto mais precoce eu encontro a doença câncer,
mais efetivo vai ser o meu tratamento e menos agressivo, menos mutilador também vai ser o tratamento. Então fala então até a periodicidade que a gente deve olhar, né? Entrando nessa discussão, é importante a gente lembrar que o principal, o mais importante método para detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Esse é um ponto pacífico para nós. A partir de qual idade? Nós recomendamos a partir dos 40 anos, que possa ser realizado, dependendo do perfil da paciente, ou seja, uma mulher que não tenha nenhuma magnitude de risco aumentado para câncer de mama, isso pode ser realizado tranquilamente a cada 2 anos, no âmbito do sistema público, a partir dos 40 anos, até uma idade de 75 anos é o que a gente entende, até porque nós não temos estudos científicos que reforçam a vantagem ou o benefício nas mulheres mais idosas. Entendi. Nós entendemos que o mesmo benefício que existe para a população mais jovem também existiria e poderia ser replicado para as pacientes mais idosas. Então, as mulheres a partir dos 40 anos, numa população de risco geral, ela deveria estar realizando a mamografia a cada 2 anos, pelo menos, ou anual, que seria o ideal. Detectou-se uma lesão que venha a se confirmar como diagnóstico precoce do câncer de mama, eu posso fazer uma cirurgia parcial, retirando apenas uma área menor da mama. E no mesmo momento eu posso fazer a cirurgia corretiva. E aí que vem a interpretação que é importante a gente ressaltar. A lei, desde a lei 9797 de 1999, já assegurava o direito da reparação, da correção para as mulheres submetidas ao tratamento conservador, ou seja, aquelas mulheres que retiravam parte da mama. E, obviamente, acaba que a mutilação ela é mais evidente, ela é mais destacada naquelas mulheres que amputam a mama como um todo. Completamente, né? E aí nós dependemos de se fazer a chamada reconstrução mamária total. Entendi. A minha pergunta até a inicial era os benefícios, porque mama envolve muito a identidade da mulher, a autoestima. Então, quando a mulher ela tem que retirar, o senhor que lida diretamente com mulheres, eu tenho certeza que tem mulheres nos assistindo, falar da importância disso, né, dessa valorização e de tentar haver essa reconstrução o mais rápido possível para isso. Exato. A mama, ela tem uma conotação funcional, que ela é talvez o primeiro contato, a primeira manifestação de relação íntima entre a mãe e o filho na época da amamentação, então ela tem essa função de prover alimento para a criança, mas ela também tem uma função morfológica, estética, ligada à feminilidade da mulher, do corpo da mulher. Talvez seja a grande identidade que a gente veja e identifique na mulher, seja a presença das suas mamas. E uma mulher que tem a sua mama deformada ou amputada, inegavelmente isso acaba repercutindo de uma maneira terrível para a questão da autoestima, do bem-estar e da própria qualidade de vida dessas pacientes. Então, quando ajuda até no tratamento, porque o tratamento continua, não é, doutor? Grande parte do sucesso e do resultado futuro de um tratamento do câncer está ligado à questão da autoestima, da superação que a mulher vem a apresentar ao longo de todo o processo que envolve. O emocional é muito importante. O emocional acaba, sem dúvida, sendo uma consequência de todo esse bem-estar que a mulher vai apresentar. E eu queria perguntar, quando acontece essa reconstrução, a sensibilidade da mama é a mesma? Não é? Como que fica essa sensibilidade, doutor? É importante a gente entender que a reconstrução não é a devolução da mama natural. Então, quando eu faço um procedimento cirúrgico, que principalmente nos casos mais radicais em que eu faço a amputação, naturalmente você acaba perdendo grande parte daquilo que a mama acaba provendo, que é uma dessas situações é a própria sensibilidade. Então, quando eu realizo uma reconstrução mamária total, eu estou colocando uma estrutura estranha, que pode ser, na grande maioria dos casos, a forma que a gente utiliza para fazer a inclusão, a colocação de um implante mamário, que são as próteses mamárias, não a mesma prótese que é utilizada para aumento com finalidade estética, mas uma prótese com o mesmo padrão, com uma forma de mama própria para reconstrução. Então, a prótese ela é um substitutivo para a mama natural. Ela não tem a capacidade de devolver toda essa percepção que a mama dá para a mulher, de temperatura, ou seja, eu consigo palpar a minha mama e sentir aquele órgão com a temperatura normal do meu braço, do meu restante do corpo. A prótese não, ela é uma estrutura inerte, que ela tem uma temperatura diferenciada. Da mesma forma que ela não tem a sensibilidade natural. E da mesma forma que, em regra, no primeiro momento, nós fazemos a reconstrução do volume e da forma da mama. Certo.
e depois, muitas vezes, você acaba tendo que fazer o chamado refinamento. É quando a gente vai fazer a reconstrução da areola e da papila. Então, isso é o que a gente chama de a cereja do bolo para a mama. Entendi. Então, dá uma conotação de aparência muito fiel para a mama. Então, a gente acaba fazendo isso no segundo momento. Porque pode ser que fiquem cicatrizes mais fortes, né? Até chegar nesse Também segundo momento, né? Tem as cicatrizes. Cicatrizes não tem como você fugir. Toda cirurgia acaba proporcionando uma cicatriz, seja ela maior ou menor, com aparência estética melhor ou não, se vai formar queloide, se não vai, se ela vai alargar. Então, existe uma série de condições que a gente precisa, primeiro, esclarecer a paciente que nós não estamos devolvendo a sua mama normal. Segundo, que aquilo é um mecanismo artificial que nós fazemos para minimizar a mutilação que é provocada por nós no organismo daquela paciente. Claro. E que isso, obviamente, o que nós buscamos é que ela tenha uma melhor condição de vida, uma melhora da sua autoestima e minimize o estigma da doença e do tratamento que é provocado. Eu fico pensando, o senhor falando isso, é importante nesse tratamento ser aquele tratamento multidisciplinar, com um psicólogo junto, porque é toda uma mudança de vida, né, doutor? A abordagem do câncer, ela é uma abordagem interdisciplinar, tem que ser. É um processo que não é um processo imediato, você não chega aqui e recebe o diagnóstico do câncer e pronto. Você tem que passar por um processo de adaptação, de preparo para se realizar uma sequência de abordagens. A cirurgia é apenas uma das modalidades de tratamento que nós temos no câncer. Nós poderemos necessitar de fazer cirurgia, necessitar de fazer radioterapia, de quimioterapia, de hormonioterapia. E esse processo do tratamento é um processo que às vezes pode demorar 1 ano, 6 meses, um pouco mais. Não tem um período estabelecido, né? Não existe um padrão único de tratamento para um câncer de mama. Cada paciente, hoje talvez o melhor conceito que nós utilizamos é a chamada individualização da abordagem do tratamento. Para cada paciente você vai lançar mão de uma estratégia própria, principalmente tentando entender, tentando enxergar qual que é o perfil de mulher que nós estamos lidando, quais são as necessidades para aquela paciente, qual que é a disponibilidade que ela vai ter para fazer um tratamento. Talvez é uma paciente que tenha que trabalhar de uma maneira braçal, seja uma faxineira, seja uma pessoa que tenha uma necessidade de uso da sua estrutura corporal para o seu trabalho laboral, para a sua atividade laboral. Então, nós precisamos estar atentos a essa condição orgânica e de necessidade daquela mulher, para tentar enxergar qual que é a melhor estratégia ou a estratégia menos prejudicial para aquela mulher. E eu fiquei pensando, se a mulher que se submeteu a essa reconstituição, né, e está vivendo esse processo, ela tem como ela viver uma vida normal? O que ela não pode fazer? Como que fica dali para frente? A longo prazo, a tendência é que quase todas as atividades vão se tornar corriqueiras e dentro da normalidade. Certo. Obviamente, você tem que ponderar essa limitação dentro daquilo que foi praticado, daquilo que foi realizado no ato cirúrgico. Até muito pouco tempo atrás, quase todas as mulheres que eram tratadas ou operadas de câncer de mama, elas faziam o chamado esvaziamento axilar, em que a gente retirava o conteúdo da axila para analisar, definir se a doença era só localizada na mama ou se já existia algum sinal de metástase na axila. Então, esse procedimento na axila acabava repercutindo de uma maneira muito prejudicial para aquela mulher, limitando a sua capacidade funcional do braço. Certo. Então, ela tinha algumas consequências, como um inchaço, que a gente chama isso de linfedema do braço, e esse linfedema acaba repercutindo numa diminuição da capacidade funcional do braço, dificuldade de apreensão, dificuldade de alguns movimentos, perda de força. Então, essa limitação acaba repercutindo no dia a dia daquela mulher. Claro. Ela perdia parte da sua condição biológica natural. Hoje, cada vez menos, e aí, obviamente, nós também temos que lembrar que tudo é consequência de um diagnóstico mais inicial, uma doença detectada mais no início, ela é uma doença mais localizada e tem menos doença fora da mama. Certo. Então, consequentemente, esse tratamento ele é menos agressivo também, inclusive até do ponto de vista axilar. Então, essas mudanças que estão sendo obtidas, consequentemente, dentro da evolução que a medicina, a cada dia, ela conquista, acaba repercutindo de uma maneira positiva para o tratamento daquelas mulheres. Entendi.